Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, com todos os bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Pode se assentar em nome de Jesus. Deixe as malas. Deixe as malas. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Viajar é bom, irmãos. Você gosta de viajar? Até eu que sou mais devagarzinho gosto. Eu gosto de viajar, irmãos. O que não é bom é ter que carregar a mala. A viagem é boa, mas as malas nunca é bom levar. Eu me lembro, uma vez eu fui pregar em Araraquara, e eu fui de moto. Levei a pastora. Ela não é a mala, irmãos. Olha aí os irmãos pensando maldade da pastora. Fui de moto, pastora na garupa, e a mala amarrada no bagageiro. E estamos indo. É uma viagem meia longa, uns 200 quilômetros. No meio do caminho, um caminhão começa a buzinar. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí o caminhão, aí nós encostamos, o caminhoneiro parou, falou assim, vocês perderam a mala. Aí eu falei, pronto, e agora? No meio do caminho a gente perdeu a mala. A roupa do pregador, a roupa bonitinha da pastora. Falei, agora eu vou pregar de chinelo e camiseta. E aí eu fiz o retorno na moto pelo acostamento, e quando eu comecei a voltar, chegou um caminhão desses guinchos da estrada com a mala. Entregou a mala com tudo, irmãos. E para ele foi até mais fácil parar, porque como ele ligou o giroflex, desceu, ele disse que desceu, pegou a mala, entregou a mala para a gente, colocamos de novo a mala e fomos para Araraquara, pregamos, foi uma bênção. Porque, irmãos, viajar é bom, mas levar a mala não é bom. Não é bom. Tem gente que vai viajar, irmãos, no aeroporto, vai para um país ou para uma cidade e a mala vai para outra. Você já viu falando de malas que se extraviaram? A pessoa chega no lugar sem roupa, sem nada, porque a mala extraviou, porque a mala só atrapalha. Você conhece alguém que gosta de carregar mala? Não tem, irmãos. Meu primeiro trabalho registrado foi num flat. O flat é tipo um hotel, só que tem moradores e hóspedes. E eu trabalhava de mensageiro. O mensageiro é aquele que fica com aquela roupinha bonita. E aí chegavam os hóspedes, você ia lá, pegava as malas, colocava no carrinho, levava no elevador e entregava no apartamento que o hóspede estava hospedado. Eu não gostava de carregar as malas, mas todos os hóspedes davam uma caixinha. Então eu tinha alegria de levar a mala, porque eu ganhava dinheiro com isso. Então, não que eu gostava, mas porque eu ganhava uns troquinhos, então eu carregava as malas. Porque mala, irmão, é desajeitado. Mala é pesado. Mala é difícil de carregar, só atrapalha. Então ninguém gosta, irmãos, de carregar mala. E a pergunta que eu quero te fazer aqui nesta noite: você gosta de carregar mala? Então por que você está carregando essas malas? Nos seus sentimentos, nas suas emoções,
que só está atrapalhando de você avançar. Só está atrapalhando de você chegar onde Deus quer que você chegue. Porque mala, irmãos, pode ser muitas situações. Eu anotei algumas aqui. Irmãos, não tem como limitar. Eu acho que é até ilimitado a gente falar de malas que nós carregamos, que atrapalham de nós avançarmos, que atrapalham de a gente chegar mais perto de Deus. A mala da mágoa, da tristeza, da ansiedade, do pecado, do desânimo, da preguiça, do orgulho, de um relacionamento pesado, de uma perda, de uma falta de compromisso e de controle. Essa aqui pega eu, irmãos. Essa me pega. Eu gosto de ter o controle do negócio. Aí, de vez em quando, Deus cria situações para me tirar do controle, para mostrar que é Ele que está no controle. Porque eu gosto de estar no controle do negócio. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de mudança, porque eu gosto do controle. Eu gosto de saber como tudo funciona, onde tudo está. Às vezes eu chego em casa, parece que eu entrei na casa errada, irmão. Tudo de mudado de lugar, irmão. O sofá está de um jeito, a televisão está do outro, a mesa de outro. Eu falei, não, acho que eu entrei na casa do vizinho. Acho que não é a minha casa. E quando muda minhas roupas de lugar, irmão? Fico desesperado. Cadê? Eu acho que faz isso, irmão, só para mostrar que a gente está dependente. Porque eu não gosto de depender de ninguém. Aí eu tenho que perguntar, onde você pôs a minha camisa? Onde você pôs a minha calça? Acho que faz isso de propósito, irmão. Só para mostrar que eu não tenho o controle de todas as coisas. Tem a dúvida, tem o egoísmo, enfim, irmãos, a lista é muito grande. Você sabe a mala que está atrapalhando de você avançar. Qual é a mala que está impedindo de você chegar mais perto de Deus? E a palavra de Deus para mim e para a sua vida aqui nesta noite é: para de carregar mala. Para de carregar as malas. Não foi Deus que mandou você carregar essa mala. A mensagem de Deus para Abraão foi bem clara. Olha aí o versículo 1. Então o Senhor disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Top. Sai do meio da tua parentela. Não tão top. E sai da casa de teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, sobrinho é parente? É. Não é família. Quem é família? Aqui, irmãos, nós percebemos que alguns estão pecando, falhando nessa área. Não, eu casei, agora a minha família é minha esposa, é meus filhos. Irmãos, pai, mãe, é família. Filhos, família. Esposa, família. Esposo, família. Irmãos, família. Sobrinho, parente. E ele estava aqui, irmãos, obediente, em aspas. Sai da tua parentela, da casa do teu pai, família, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, ele obedeceu em partes. Ló era parente, não era família, não era para ele levar. Olha aí o versículo 4 e 5. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E quem foi com ele? Parente. Versículo 5. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho, parente. Não era para levar, irmãos. Era para levar a esposa, a família. Aí eu quero falar aqui para você sobre a vontade permissiva de Deus. Levar Ló não era plano de Deus, mas foi a vontade permissiva de Deus. Porque tem certas coisas, irmãos, que Deus até permite por um tempo.
Eu acredito, você vai conhecer, você vai lembrar, melhor dizendo, daquela expressão, você é um mala. Você já usou várias vezes, né? Esse pastor Marcelo é um mala. Você já pensou? Todo mundo que era chato, a gente falava, esse é um mala. Aí criaram as rodinhas, nunca mais falaram sobre isso. Acabou a expressão você é mala, porque aí ficou fácil de carregar. E às vezes a gente faz isso, irmãos, a gente coloca a rodinha na nossa mala. Na mala do orgulho, na mala do controle. Vou carregando, agora ficou suave para carregar. E por um tempo Deus vai permitindo essa mala. Porque é a vontade permissiva de Deus. Porque tem situações que Deus permite por um tempo. Então vai carregando a mala. Vai carregando a mala. Mas o que Deus espera de mim, de você, irmãos, é obediência. Porque o que Deus fala sobre obediência? Que é a vontade boa, perfeita e agradável. Essa é a obediência. A vontade permissiva de Deus não é a boa, perfeita e agradável. A boa, perfeita e agradável é quando você obedece o que Ele manda você fazer. E essa mala estava impedindo de fazer o que Deus mandou. Qual é a mala que está impedindo você fazer o que Deus mandou? Solta essa mala hoje. Porque tem gente carregando mala de estimação. Fica carregando esse peso. E não avança. Cansa. Cansa. Carregar mala cansa. Carregar mala pesa. Carregar mala não faz você avançar. Mas solta essa mala hoje em nome de Jesus. Deus sabe o que é melhor para você. Solta a mala. Solta a mala. Essa vontade permissiva de Deus, Abraão levou o seu sobrinho. Mas chega a hora, chega o tempo da separação. Escuta aqui, irmãos, o que eu estou falando. A vontade permissiva de Deus, Deus permite. Não que é a boa, perfeita e agradável, mas Ele permite. Você vai indo. Não tão rápido assim, porque pesa. Ah, estou tão cansado. Estou tão fadigado. Porque você está carregando mala que não era para você carregar. Aí você está cansado. A vontade permissiva. Porque a boa, perfeita e agradável você não cansa. Porque você vai na direção de Deus, Deus vai contigo. E Deus vai abençoando. Mas chega a hora, irmãos, que Deus dá um basta. E fala para mim e para você. Para, não vai ser mais do seu jeito. Agora vai ser do meu jeito. Você está disposto a soltar a mala hoje para fazer do jeito de Deus? Porque do jeito de Deus dá certo. Do teu jeito cansa, mas do jeito de Deus vai dar certo. Irmãos, ele levou o mala, o sobrinho, o Ló, levou, irmãos. Aí no versículo 7, Deus cria situações. Oh, glória. Você sabia que Deus cria situações para você largar a mala? Ó, presta atenção no que eu estou te falando aqui hoje. Vai na minha. Entrega essa mala hoje. Deixa essa mala hoje, por conta própria. Porque se Deus entrar num negócio, para você ter que largar essa mala, irmão, vai apertar. É melhor você soltar por conta própria, do que você deixar Deus entrar no negócio, porque Deus aperta. Ele é o oleiro. Ele aperta. Às vezes dá uma quebradinha. Ele é o oleiro. Mas ele arruma. Conserta. Direitinho. Mas se você não soltar essa mala, vai apertar. Se você não soltar essa mala, vai quebrar. Então deixa Deus trabalhar do jeito dele, que vai ser mais suave, que vai ser melhor. Versículo 7 do capítulo 13, vai dizer assim: por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão
e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os filisteus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, nós somos entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, somos parentes. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Você entendeu que Deus cria situações para que haja separação? Que Deus cria situações para que você deixe a mala? Irmãos, chega o tempo que ou você tira, ou Deus vai criar situações para tirar. Mas é melhor a gente tirar, irmão. É melhor a gente tirar. Ô Jonas, vai pregar lá em Nínive a minha palavra, porque lá tem um povo rebelde, e eu vou destruir Nínive. Vou matar todo mundo. Vai pregar lá para eles, para que eles possam estar cientes que eu vou destruir tudo. Eita glória! O profeta Jonas entra no barquinho e vai para onde? Para Tarsis, o lado oposto de Nínive. Não quis ouvir o que Deus mandou. Foi para a direção errada. Quis fazer do jeito dele. Aí Deus cria uma situação. Ele entra no barquinho, vai dormir no porão, sossegado, tranquilo, dormiu no balanço do mar. De repente, veio uma situação, veio uma tempestade. E vem a tempestade, e o vento, e o raio, e o trovão, e o maremoto, e o barco quase virando, eles quase morrendo. E eles começam então a falar: meu Deus, que situação é essa? O que nós fizemos? Vamos tirar sorte, vamos ver o que está acontecendo. E vamos esvaziar o barco, esvazia o barco, vai jogando as coisas no mar para o barco subir. De repente encontram quem? Jonas dormindo na tempestade. E Jonas fala: a causa dessa tempestade sou eu. Eu sou tribulado. Eu estou fazendo as coisas do meu jeito, da minha maneira. Deus mandou eu pregar em Nínive, e eu estou indo para Tarsis. Essa tempestade foi Deus que permitiu, por minha causa. Me lança no mar, e vocês vão ver se essa tempestade não vai cessar. Olha aí, irmão. Ou você deixa Deus fazer do jeito dele, ou melhor dizendo, ou você tira essa mala para que Deus possa fazer, ou ele vai fazer do jeito dele. O jeito dele é assim, irmão. Dá uma quebradinha. Lançaram Jonas no mar. E a tempestade cessou. Olha aí, irmão. Quer cessar a tempestade? Lança fora essa mala logo, irmãos. Deixa Deus fazer. Jonas, é Bíblia, tá, irmãos? Não é invenção do pastor Marcelo, é Bíblia. 3 dias dentro de um grande peixe. Pulou na água, veio o peixão, comeu Jonas, desceu nas profundezas. O próprio Senhor Jesus vai usar a ilustração de Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias dentro do peixe, nas profundezas do mar, assim importa que o Filho do Homem esteja no núcleo da terra, para tomar a chave da mão do diabo. Porque ele é o dono da vida. E ele tomou a chave do diabo. Ele usa essa ilustração, mas deixa para outro dia essa pregação. Vamos voltar aqui. Jonas está lá no peixão. 3 dias. Ô irmão, 3 dias para ele se arrepender. 3 dias para ele tirar a mala do orgulho do coração. Para tirar a mala da desobediência do coração.
e reconhecer que ele estava indo fora da direção de Deus. Mas não importa o que você tem passado, o que você já passou, o que importa é você mudar daqui para frente. De dentro do peixe, 3 dias, Senhor, eu me arrependo. Eu vou pregar a tua palavra em Nínive, se o Senhor me der outra oportunidade. Eita, irmão, expresso. Peixão expresso. Vomita Jonas aonde? Em Nínive. E ele prega a palavra. E o povo se arrepende. E Deus não destrói a cidade. Por quê? Porque Jonas não foi pela vontade dele, mas foi pela vontade de Deus. Ele obedeceu não do jeito dele, mas do jeito de Deus. E ele fez o que Deus quis, e não o que ele queria. A Bíblia vai dizer lá em Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias. Eita, que bênção. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Irmãos, no ano em que morreu o rei Uzias, o que precisa morrer para você ver o Senhor? Qual é a mala que você precisa tirar para você ver a glória do Senhor? Oh glória! Qual é a mala que está impedindo de você ver a glória do Senhor? Precisou morrer o rei Uzias, ele precisou estar de luto para ver a glória do Senhor. E ele viu a glória, ele viu a majestade, ele viu a presença do Senhor. E quando ele estava lá vendo aquela glória, ai de mim, Senhor, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor disse para ele: a quem enviarei? Quem há de ir por mim para pregar o evangelho? Eu vou, Senhor, eu vou. Porque depois que ele viu o Senhor, ele aceitou o chamado do Senhor. Oh glória, louvado é o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, lança fora essa mala hoje, aceita o chamado, aceita o plano, aceita a vontade de Deus para a sua vida, porque vai ser melhor. Vai ser melhor. Tira essa mala que está atrapalhando. A Bíblia vai dizer que Ló olha e vê, versículo 10, do capítulo 13. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor. Devia ser bonito, né, irmãos? Para falar que era como o jardim do Senhor, devia ser coisa boa, né? Mas a palavra de Deus diz para mim e para você: não vai pela aparência, vai pela direção de Deus que é melhor. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Quiser colocar aqui, Miguel? Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Olhou, parecia o jardim do Senhor. Vai ser bênção. Ô tio, vou para lá. Olha lá, que bênção, que jardim bonito, que cidade bonita, tem shopping center. Vou para lá, vai ser bênção. Aos olhos dele, parecia bênção. Mas foi caminho de morte. Foi caminho de destruição. Não ande pelos teus olhos, ande pela oração. Alguém já disse que um homem de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Ore, irmão, para tomar decisão, ore, fale com Deus, consulta ao Senhor. Quando o Senhor falar, vai. Se o Senhor não falar, não vai. Faça o que Deus manda. Ele escolheu Sodoma e Gomorra. A vista parecia ser bacana.
Mas o que acontece em Sodoma e Gomorra? Destruição total. Sua esposa olha para trás, olha o carnaval, olha lá que legal, virou estátua de sal. Vai para a terra, as filhas cometem incesto com o pai porque embebedaram o pai sem saber, elas engravidam do pai e viram uma bagunça. Por quê, irmãos? Porque ele escolheu por vista, não por direção. Não por direção, irmãos. Chega uma hora que a gente vai ter que escolher. Ou deixa a mala e resolve ficar com a mala, e o Senhor vai entrar na história e vai fazer do jeito dele. Você pensa que foi fácil, irmãos? Não foi fácil. Abraão tinha sentimentos pelo seu sobrinho. Aliás, Abraão tinha filho. Quando ele leva Ló, que era seu sobrinho, do seu irmão morto, ele pega Ló e leva com ele. Fala assim, Sarai não pode dar filhos, então pelo menos eu tenho um plano B aqui. Aí depois ele deixa Ló, cria o plano C. Eleazar, o meu servo, vai ser o meu herdeiro. Mas depois ele cria o plano D. Não, meu filho Ismael criou uma situação lá com a concubina, com a serva de Sarai, e faz um filho dela lá com um plano. Irmão, para de fazer do seu jeito, irmão. Deixa Deus fazer do jeito dele, porque se Deus prometeu, Deus vai cumprir, não se apressa não. Não se afobe não, espera o tempo de Deus, que vai dar certo. Vai dar certo, irmãos. A Bíblia vai dizer aqui que ele deixou ele embora. Depois que ele decidiu soltar a mala do seu sobrinho, vai embora. Ele foi. Depois que ele soltou a mala, capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão. Presta atenção aqui agora. Ó. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Depois que ele largou a mala, Deus falou com ele. Depois que você largar essa mala, você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. Depois que você largar essa mala, você vai ver as coisas começarem a acontecer na tua vida. Não está acontecendo porque você está carregando a mala, está fadigado, está cansado, mas está carregando. Mas solta a mala hoje que você vai ver se Deus não vai falar contigo. Oh, glória. Irmão, a Bíblia vai dizer que Ló levanta os olhos e vê Sodoma e Gomorra, jardim de Deus. Vai ser bênção. E foi prova. Mas quando você larga a mala, você ouve a voz de Deus, e olha o que Deus vai dizer. Disse o Senhor a Abrão, versículo 14 ainda, depois que Ló se separou dele, de onde você está, olhe. Não foi Abraão que olhou para onde ele quis. Foi para onde Deus mandou. Lá, olha do jeito dele, da minha forma, da minha maneira, do meu jeito dá certo. Abraão, melhor dizendo, Abrão, né, que ainda ele não tinha mudado o nome para Abraão, ainda era Abrão. Abrão, levanta os teus olhos, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a frente, olha para trás. Olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Vai olhando, Abraão, olha tudo. Até onde os teus olhos alcançam. Está vendo? Essa terra vai ser tua. É essa terra que eu tenho para você. Porque depois que ele deixou o mala, Deus falou com ele.
E quando Deus falou com ele, Deus cumpriu o que ele prometeu. Irmão, vai na obediência, irmão. Faz do jeito de Deus, porque Deus nunca vai ficar te devendo nada. Deus, ele sempre cumpre o que ele promete. Ele mandou. Assim não vai dar, não. Mas quem mandou? Foi ele? Não olha com os teus olhos. Olhe para onde ele mandou você olhar. Que aí vai dar certo. Aí vai dar certo. Eu me lembro, há uns anos atrás, nós estávamos lá no outro salão do Acrópolis. E aí, o diácono Guilherme falou desse salão para nós. Eu olhei o salão, gostei do salão, começamos a orar pelo salão. Porque enquanto Deus não falou, eu não agi. E eu comecei a orar: Senhor, é isso que o Senhor tem para nós? É esse salão que o Senhor tem para nós? Eu não estava pensando em sair, irmãos. O salão lá estava reformadinho, os irmãos que é da época vai lembrar. Nós reformamos inteirinho, o salão era novinho. 2 anos e 4 meses que nós estávamos lá. Salão novinho, reformadinho, bonitinho. Mas olhamos aqui e falamos: aqui vai ser melhor, tem salas, não tem colunas no meio da igreja, vai ser melhor. Vou orar, se Deus falar, nós vamos agir. E eu orei, e Deus falou: pode ir. Aí nós tomamos uma decisão, e fomos atrás da imobiliária, conseguimos a documentação e viemos para cá. Eu tinha uma promessa, mas teve um diácono, irmãos, que quando eu falei que nós íamos mudar para esse salão, ele começou a fermentar no meio dos irmãos. O pastor Marcelo está fora da direção de Deus. Esse não é de Deus ele sair desse salão, é para ficar aqui. Deus quer que a igreja fique aqui. Mas eu não fui pelo que os outros falaram, irmãos, porque quando Deus fala, está falado, irmãos. Se Deus já falou para você, por que você vai querer ficar ouvindo o que os outros estão falando? Oh, glória! Se Deus já falou, irmão, por que você está preocupado nas notícias que estão dando na televisão? Deus falou, irmão, abraça no que Deus falou, porque o que Deus falou, Deus vai cumprir. O que Deus falou, Deus vai fazer acontecer. Vamos falar, deixa falar, irmãos, vai no que Deus falou. Porque Deus, ele é fiel para cumprir o que ele falou na minha e na tua vida. Deus não me chamou e não te chamou para sermos bagageiros, para ficar carregando malas. Solte essa mala hoje, em nome de Jesus. Jesus disse para mim e para você: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados de levar tantas malas, porque eu vou dar descanso para vocês. Tem coragem hoje e solta essa mala, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, nós vamos orar agora. O diácono Will pregou aqui no culto dos jovens a passagem do jovem rico. Chega até Jesus: Senhor, bom mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Obedece os mandamentos. Isso aí eu faço desde a minha mocidade. Então você quer ser grande? Você quer ser o bonzão? Pega tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. Larga essa mala do dinheiro, larga essa mala das riquezas, aí depois você vem e me segue. E o que ele faz? Não larga a mala e vai embora entristecido porque ele não teve coragem de deixar aquela mala. Mas eu tenho certeza que hoje você vai largar essa mala e vai seguir Jesus, porque Jesus disse: uma coisa ainda te falta, larga a mala, larga a mala.
A Bíblia vai dizer em Tiago 2:23, Abraão foi chamado amigo de Deus. Foi o único homem na Bíblia que recebeu esse título. Abraão foi chamado amigo de Deus. Para chegar nesse título, foram mais de 40 anos de caminhada com Deus. Muitas coisas, muitas malas Abraão teve que abandonar. Teve que aprender a confiar em Deus. Teve que largar a mentira. Teve que largar o orgulho. Teve que confiar plenamente no Senhor. Ele teve que subir. Essa semana Deus ministrou algo no meu coração e eu quero compartilhar com você. O nível da tua entrega é o nível da presença que você vai receber. O tanto que você estiver disposto de entregar, vai ser a medida que Deus vai te dar da presença. Abraão mentiu, Abraão duvidou, mas um dia Deus fala com ele: Abraão, sobe no monte e sacrifica Isaque, teu único filho. Ué, mas ele não teve Ismael? Mas Deus só contou da promessa, Isaque. Porque fica no que Deus falou. É isso que Deus conta. É no que Ele falou. Pega teu único filho e leva no monte e sacrifica. Abraão não questionou, Abraão não duvidou, porque agora Abraão já confiava plenamente no Senhor. Já tinha deixado todas as malas das incertezas de lado, porque agora ele estava disposto a entregar o seu melhor. Ele estava disposto a entregar o seu tudo no altar do Senhor, como o presbítero pregou aqui na quarta-feira. Entrega o lícito e o ilícito, porque o ilícito é obrigação de entregarmos, mas entregar o lícito é a adoração. Abraão sobe, prepara Isaque no altar. O filho diz: pai, está aqui a lenha, o cutelo e o fogo. Pai, mas o Senhor esqueceu o principal, o sacrifício. Deus proverá. Prepara Isaque ali no altar. Coloca lá Isaque no altar. Pega o cutelo, o machado, a foice, o facão, não sei, o que você achar melhor. Ele pega e na hora que ele vai descer para matar o menino, Deus fala para ele: não, Abraão, agora eu sei que o teu coração me pertence. Agora eu sei que o teu altar, que é o teu coração, me pertence. Porque você me entregou o teu tudo, você me entregou o teu melhor. Agora eu sei. Agora, a partir de hoje, você não é mais um homem qualquer. A partir de hoje você é meu amigo. A partir de hoje você aprendeu a relacionar comigo. Por isso que aquela mulher lançou aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus, porque ela entregou o que ela tinha de melhor. Ela entregou o seu tudo, e quando ela derramou nos pés de Jesus, ela falou: Jesus, eu não preciso mais de nada, porque agora eu encontrei algo melhor que a tua presença na minha vida. Quando Jesus for o mais importante na tua vida, irmãos, Ele está disposto a te dar tudo, porque você reconheceu que Ele é o tudo na tua vida. Lança fora essas malas hoje, para que Ele possa derramar mais dele na tua vida. A mala da mentira, a mala da fofoca, a mala da murmuração, a mala da encrenca. Não sei qual é a mala que você está carregando, mas hoje, se você estiver disposto a lançar fora essa mala, entregar essa mala, o Espírito Santo vai encher a sua vida.